Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais raconter comment j'ai appris la langue française toute seule in moins de 8 mois. And also I'm gonna tell you guys all the things that I've used and that you guys can also use to learn a new language from scratch and by yourselves. Interested? So let's go! Fala gringos! Então, aqui é o Bruno e eu quero contar um pouco da minha história, assim como vocês viram aprendendo francês e aprendendo inglês. Eu sei que tem muita gente aí que não tem dinheiro para pagar um curso e eu quero falar um pouquinho como eu consegui melhorar muito o meu desempenho nessas duas línguas de graça e sozinho. Então vamos lá, que eu acho que vocês vão gostar bastante desse conteúdo. Começando a minha história então. Eu, desde os meus 9 anos, fiz curso de inglês por vários anos, sempre tive o sonho de estudar fora, então desde cedo eu comecei fazendo curso de inglês. Mas eu nunca gostei do estilo que o curso de inglês era passado, aquele jeito de estudar simplesmente gramática, de ser uma coisa chata, sabe? Ninguém gostava daquilo. Mas aí tudo bem, fui aprendendo, fui seguindo no curso, os anos foram passando, fui criando um pouco mais de facilidade com o inglês. E eu comecei a consumir muito conteúdo na internet de inglês, porque é simplesmente o conteúdo que mais tem disponível na internet. E eu fui percebendo que quanto mais eu consumia, mais eu aprendi inglês e eu comecei a desenvolver mais o meu inglês na internet do que no próprio curso. E aí até por isso que eu parei de fazer curso, continuei consumindo muito inglês na internet, fui melhorando a minha pronúncia, fui melhorando meu listening, fui melhorando todas essas coisas até chegar na fluência que eu considero que eu tenho hoje. E me ajudou muito a chegar nos Estados Unidos, sem ela com certeza eu não teria chegado. E aí, no ano passado, o ano da quarentena, eu decidi me desafiar a aprender uma nova língua. Já tinha bastante tempo que eu queria aprender francês e eu peguei e aproveitei a quarentena para me desafiar a aprender uma nova língua sozinho. Eu já tinha visto que eu tinha conseguido aprender muito inglês sozinho na internet com facilidade e eu queria ver, será que é possível que eu consiga aprender uma língua do zero, sem saber absolutamente nada? Nunca tinha estudado francês, nunca fiz curso de francês e sem gastar R$1. E aí eu comecei nessa jornada mais ou menos em março ali de 2020. Fui criando o meu método, fui pesquisando, fui desenvolvendo o meu jeito de aprender francês e fui evoluindo aquele início muito difícil e construindo um francês que até hoje eu considero que é bem avançado, não digo fluente ainda, mas é um nível muito bom. E eu quero explicar como eu consegui chegar no francês que eu tenho hoje e que eu acho que vocês podem aplicar a mesma estratégia para aprender inglês, ou seja, a língua que vocês quiserem. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu fiz e vocês também têm que fazer é levar na diversão esse aprendizado. Porque o que acontece? Como era um desafio para mim, era uma coisa que eu não tinha uma responsabilidade muito grande para aprender francês ou não, eu sempre levei muito como um hobby. Eu levei como uma coisa que eu gostava de fazer. Então, como que eu aprendi francês? Eu peguei e utilizei os métodos do mesmo jeito que eu aprendi a desenvolver o meu inglês. Então, eu comecei ouvindo podcasts, vendo séries, eu vi How I Met Your Mother, que eu já tinha visto totalmente em inglês e em francês. Eu via filmes, via vídeos no YouTube de videogame que eu gostava. Então sempre foi uma coisinha assim, tipo, eu pegava, agora eu vou dar uma descansada aqui, e eu puxava um vídeo, por que não assistir em francês, sabe? Você tem que desenvolver a mesma atitude que é de fazer o aprendizado dessa língua nova ser um hobby, ser uma diversão. Você tem que gostar daquilo que vocês estão fazendo, porque se vocês não gostarem, vocês não vão se sentir estimulados a se manter fazendo aquilo. Então a primeira coisa é isso, gente. Achem os meios que vocês realmente gostam de aprender uma língua. Não vai atrás de ficar aprendendo regrinha de gramática, de ficar fazendo uma essayzinha. Tu não precisa disso agora, tu está aprendendo. Una o aprendizado com a diversão, que vai ser o melhor jeito de tu conseguir ter resultado, tá bom? Então é isso, ache as coisas em inglês ou na língua que tu estiver aprendendo que te divertem e que vai te estimular a fazer isso todo dia. E qual que é a segunda coisa, gente, que eu fiz e você precisa também fazer se tu quer aprender uma língua de graça e sozinho? Tu precisa ter regularidade. Regularidade é a palavra-chave do aprendizado de novas línguas. Ela está em conjunto com a diversão, por isso que eu disse que você tem que se divertir. Porque tu precisa estar gostando do processo para estar fazendo todo dia. Então, é muito fácil tu conseguir manter uma regularidade, um ritmo, se tu tá gostando daquilo que tu tá fazendo. E foi isso que eu fiz. Todos os dias eu ouvia um podcast, eu fazia exercícios num aplicativo, fazia um tipo de escrita que eu gostava, então eu tinha esses hábitos que me faziam
todo dia estar envolvido com a língua. E por que isso é tão importante? Pensa, gente, quando vocês começam a fazer uma coisa e praticar ela, o cérebro de vocês vai aprendendo, certo? E vocês vão melhorando cada vez mais que vocês praticam. E vocês já perceberam quando por algum motivo vocês param de fazer aquilo por um tempo, quando vocês voltam a fazer aquilo, vocês simplesmente não voltam bem, vocês estão muito piores? No aprendizado de uma língua nova é a mesma coisa. Tu vai construindo teu progresso, vai acelerando, mas se tu para, o teu cérebro não vê mais aquilo como importante, aquele aprendizado, e ele começa a descartar. Então não só para de fazer progresso, tu não simplesmente volta para aquele patamar que tu estava no teu ápice, mas tu regride. Então por isso que tu tem que estar sempre praticando e mantendo aquelas palavras, aquelas linguagens, aquele tipo de conexão, aqueles sons no teu cérebro para ele se manter ativo e construir a partir daquilo e não perder. Se tu mantém um estudo tradicional de inglês, por exemplo, que é 2 vezes por semana, 1 hora no cursinho, tu acaba perdendo a prática e quando tu volta para estudar de novo, tu tem que recuperar tudo aquilo que tu já perdeu por não ter estudado todo dia. Então esse é o mais essencial, tu estar todos os dias fazendo alguma coisa. Aí talvez tu me diga que é muito difícil para ti manter a regularidade e eu concordo, não é um processo fácil ter disciplina para estar todo dia fazendo essas coisas. Mas primeiro, lembra daquilo, faça um jeito que seja divertido e que pareça um lazer para ti. E segunda dica que eu vou te dar, que daí é uma ferramenta para tu usar, é o Duolingo. E antes que tu critique, tu fale que tu já tentou o Duolingo, eu vou te falar que tu precisa usar o Duolingo da maneira certa. E qual é a maneira certa de usar o Duolingo? Tu precisa usar os streaks do Duolingo. Os streaks é aquilo de tu estar sempre sendo estimulado pelo aplicativo de estar jogando de novo. Tu vai construindo uma rotina que ele vai te dizendo quantos dias seguidos tu tem jogado e aí tu vai estimulando a dizer, pô, eu já tô com 5 dias de streak, eu não vou deixar de jogar. Eu tô com 6 dias de streak, tô com 7 dias de streak. E aí tu vai criando esse momentum que chama e aí tu fica cada vez menos suscetível a deixar de fazer o jogo. E, gente, foquem muito nisso. Quando vocês tiverem um streak de 20, 30, vocês já vão estar muito habituados depois desse primeiro mês. E a terceira coisa, gente, que eu peço pra vocês é paciência. Tenham paciência. Nos primeiros 2 meses que eu aprendi francês, eu fiquei ali todos os dias aprendendo e parecia que não mudava nada, eu não entendia nada, eu não estava tendo nenhum progresso, eu ficava tentando ainda ouvir podcast em francês, não entendendo nada. Mas tu tá aprendendo, se tu tá todo dia praticando, botando trabalho, tu tá aprendendo sim, mesmo que tu não perceba. Então deixa dar pelo menos 1, 2 meses e volta para aquelas coisas que tu fazia no início e tu vai ver que tu já tá fazendo elas muito melhor. Quando tu tiver uma noção do teu progresso e como tu tá evoluindo, tu vai se sentir muito motivado. Então, o que vocês precisam fazer é ter paciência, principalmente nesse primeiro mês, segundo mês, esses 2 aí, que é o início, você tem que ter calma, ter esperança, ter foco, que o progresso está acontecendo, mesmo ele não sendo tão aparente. E aí depois disso, vocês vão deslanchar, simplesmente não tem como, é um progresso absurdo, é realmente inacreditável. Então, gente, resumindo os 3 pilares. O primeiro é, tenha diversão. Ache as coisas que te fazem gostar de aprender a língua. Tu precisa achar o teu podcast, o teu canal no YouTube, a tua série na Netflix, as tuas músicas, o estilo de música daquela língua que tu gosta e pratique porque tu tá gostando da atividade, não porque tu tá se esforçando. Segunda coisa, tu precisa ter regularidade. Como tu vai estar gostando das coisas que tu tá fazendo, tu vai estar conseguindo fazer elas todo dia. Utilize o Duolingo e tenha muito foco nele, principalmente no primeiro mês. Batalhe para manter o seu streak, não deixa de fazer todos os dias, porque tu vai perder teu progresso se tu não estiver aplicando os teus conhecimentos todos os dias. E terceira coisa, tenha paciência, é um processo demorado, mas que vale muito a pena aprender uma língua nova. E eu sei que é o sonho de vocês estudar na gringa e vocês precisam batalhar e ser persistentes para conseguir chegar lá. É possível sim, gente, é só ter persistência e foco que vocês vão conseguir. Então é isso, gente. E se é teu sonho aprender um idioma novo de graça e completamente sozinho, dá um like aí que eu tenho muito mais conteúdo para fazer disso. É um conteúdo bem complexo, dá para trazer várias dicas, são muitas coisas que eu aprendi ao longo desse processo aprendendo uma língua do zero e eu posso trazer muito mais para vocês. Outra coisa que eu vou pedir é comenta aí o nome de 2 amigos de vocês que gostariam de aprender uma língua do zero, de graça e sozinhos, que eu tenho certeza que vocês têm gente aí que tem esse mesmo sonho que vocês. Então, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Bora! Vamos estudar na gringa, gente!